Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá cada vez mais provado que trazer Wagner Mancini foi um erro. O clube está abandonado, o Grêmio está abandonado, com discursos vazios que só dão razão a, vejam só, Luiz Felipe Scolari. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu até demorei para fazer esse vídeo porque fui acompanhando os desdobramentos de mais uma derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada. O Grêmio que ficou 15 rodadas na vice-lanterna. Desde que entrou na segunda rodada, nunca mais saiu da zona do rebaixamento. Ou seja, o Grêmio merece ser rebaixado. A campanha ela é para isso, é uma campanha péssima, horrorosa, a pior da história. Mas o que mais frustra é que o Grêmio tinha uma saída. Tinha. E eu vou explicar por quê. O Grêmio tinha no seu comando um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, que é um emblema do Grêmio, um símbolo do Grêmio, chamado Luiz Felipe Scolari, que tentou resolver problemas não apenas dentro do campo, fora também, mas inclusive adotou um estilo de jogo que os dondocos jogadores do Grêmio não gostaram, mas que hoje, vejam só, é justamente o estilo de jogo que o diretor de futebol, Denis Abraão, o vice-presidente de futebol, assumindo a pasta do futebol, afirmou na frente do treinador recém-contratado, Wagner Mancini, que é esse o estilo que o Grêmio tinha que adotar. Eu vou enlouquecer, gente. Eu vou enlouquecer. O Denis Abraão, na cara do Wagner Mancini, disse: o Grêmio tem que ser mais cara de Grêmio e menos tic-tac. Mas que estranho, porque quando o Grêmio queria jogar de uma forma mais reativa, com uma solidez defensiva para buscar um jogo, os jogadores acharam que não, o Grêmio não pode ficar jogando com 3 volantes por uma bola, isso não é o Grêmio. O Grêmio tem que jogar como jogava o Jorge Jesus do Flamengo, o Grêmio tinha que jogar para frente. Os últimos anos do Grêmio foi um Grêmio propositivo, ignorando a realidade de um time que estava numa situação e o Felipão indo para as coletivas, mesmo depois de ter vencido o Flamengo no Maracanã. O Felipão foi para a coletiva e disse: gente, calma. Porque ele chegou a ser questionado sobre vaga na Libertadores. E o Felipão disse assim: peraí, vocês estão loucos? O Grêmio tem que sair de onde está. O Grêmio está numa situação terrível ainda. É jogo a jogo, não vai mudar só essa vitória. Como não mudou. Como na sequência veio uma sequência ruim. Derrota pro Atlético Paranaense, porque aí os jogadores, sei lá, né, entenderam que estava tudo certo. Ganhamos do Flamengo, agora vai. O Grêmio esboçou várias tentativas de recuperação no campeonato que não se confirmavam na sequência. E aí teve derrota pro Atlético Paranaense, teve derrota em casa pro Sport, essa foi muito doída. Teve um empate com o Cuiabá e Hercúleo em casa também, 2-2, saindo atrás do placar 2 vezes. E aí depois teve a derrota pro Santos, naquela confusão, gol no último minuto, validado pelo VAR, tinha sido anulado pelo Bandeira, o Rafinha brigando com o Gandula, um monte de coisa, em que depois disso o Felipão chegou, e eu trouxe a informação aqui no canal, e eu tenho como fonte fidedigna de quem estava dentro do vestiário, tinha dito para a direção: eu vou afastar alguns jogadores, vou subir o Elias já naquele jogo, vou ter que afastar alguns atletas que, ou por questão técnica, ou por questão física, ou por questão de comportamento, não estão agregando, como já tinha feito na ausência ou na saída do Maicon, dito para a direção: olha, não é só o Maicon, né? Não que o Maicon estivesse fazendo algo de muito errado dentro do vestiário, mas era só uma liderança ali que estava indignado com o time nessa situação, talvez não estivesse colaborando, não estava conseguindo jogar por questões físicas, e a direção resolveu antecipar o problema, né? Ou abreviar o problema e antecipar a saída do Maicon. Naquele momento, o Felipão tinha uma lista de jogadores para afastar. Mas aí o Felipão resolveu reconsiderar, os jogadores pediram, digamos, o desarquivamento de jogadores como o Everton Cardoso e o Vitor Ferraz. O Felipão foi lá e abraçou, não adiantou. Os caras só ferrando o Felipão, indo na diretoria dizendo que não é assim que a gente gosta de jogar, porque a gente tá jogando muito atrás e não sei o quê. E o time lá, buscando pontos. O Grêmio do Felipão estava buscando pontos. Quando deixa o Grêmio, o Felipão, ele sai na vice-lanterna também. Só que a gente precisa entender o que o Felipão fez nesse período.
Nesse período em que o Thiago Nunes deixa o Grêmio com 8 rodadas e apenas 2 pontos conquistados, o Grêmio do Filipão no Brasileiro conquista 21 pontos. E se a gente somar a Sul-Americana, que o Filipão teve alguns jogos também, ele teve um aproveitamento de 48%. Vocês sabem o que é um aproveitamento de 48%? É um aproveitamento baixo, né? Claro. Hoje, colocaria o Grêmio na 8ª posição na tabela. 8ª posição na tabela. O Grêmio é 19º. 48% de aproveitamento está entre Inter e Fluminense no aproveitamento de tabela do campeonato. Foi esse técnico que o Grêmio demitiu. Porque os jogadores não queriam jogar do jeito Felipão. Porque os jogadores não compravam a ideia do Felipão. Pediram a cabeça de um ídolo do Grêmio. Mesmo depois de ter vencido o Flamengo no Maracanã, mesmo depois de ter esboçado uma recuperação, depois de uma sequência ruim, é verdade, o Grêmio resolveu demitir o Felipão. Eu vou botar na tela aí o que aconteceu quando o Grêmio saiu, uma matéria da ESPN, que ilustrava que o Grêmio criava chances, mas desperdiçava. Porque o Grêmio tem sofrido isso no campeonato, com erros nas finalizações, talvez intranquilidade, talvez falta de confiança, tudo isso é verdade. Mas o Grêmio estava criando chances. Vejam como estava a situação quando o Felipão saiu. Pois a solução dos gênios foi, primeiro, um vice de futebol que bate na mesa, diz que o Grêmio não vai cair, fala um monte de bobagem e falou mais algumas, depois da derrota para o América, do lado do treinador. Aí os gênios, como Denis Abraão, resolveram contratar o Wagner Mancini do América Mineiro. No América Mineiro, o Mancini teve um começo bom, só que ele pegou o time na 6ª rodada. Na 6ª rodada. Ele teve muito tempo para recuperar o América. É óbvio que ele não teria o mesmo tempo no Grêmio. Recém chegando, tentando resolver alguma situação meio emergencial. Não ia funcionar. E ele tem 5 derrotas em 7 jogos. E aí na frente do treinador, o Denis Abraão detona o grupo de jogadores, dizendo assim, nós treinamos isso durante a semana, o treinador avisou o que ia acontecer e os caras tomaram gol. O que eu vou fazer se os caras não cumprem? Ele disse essas palavras, gente. O diretor de futebol disse essas palavras, detonou os caras. E ainda disse, nós temos que ser menos tic-tac e mais Grêmio, na cara do treinador. Na cara do treinador. Vejam só, talvez se o Grêmio estivesse jogando no estilo Felipão, talvez o Grêmio com o aproveitamento que o Felipão tinha, a situação poderia estar diferente, não é mesmo? Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos que demitiram um técnico multicampeão pelo próprio Grêmio, que estava tentando resolver o problema dentro e fora de campo e que foi execrado, que foi derrubado por esse elenco de jogadores. Cadê o presidente do clube? Senhor Romildo Bolzan Júnior, pelo amor de Deus, onde está o senhor? O que o senhor fez com o Grêmio, cara? Depois de tudo que o senhor conquistou no Grêmio, onde está o senhor? Que não aparece para dar uma entrevista, uma satisfação para o torcedor. Pelo amor de Deus, o clube está entregue, está abandonado, nas mãos de um vice-futebol folclórico, fanfarrão, que não sabe o que está fazendo. Realmente é uma mesma linha sendo seguida, só erros para culminar em mais um rebaixamento. Eu já disse e vou repetir, o problema não é ser rebaixado apenas. O problema não é disputar a Série B apenas, porque isso tudo é ruim, óbvio. O problema é você ficar definhando a cada rodada, é ficar sofrendo, minguando, sangrando e vendo o que está acontecendo sem poder fazer nada e sem ver solução. Só que a solução estava dentro do Grêmio. Primeiro porque essas constantes trocas de técnicos, elas não resolvem nada, como não vai resolver se demitir o Mancini agora, que daqui a pouco pode cair mesmo, e aí vem aquelas coisas, deixa 3 jogos aí com o Thiago Gomes, que é o auxiliar técnico, ou traz o Lisca, como o Inter fez em 2016, tô usando, acho que o Lisca nem merece isso, tô citando o Lisca porque ele fez isso em 2016, acho que o Lisca tá em outro patamar da carreira para aceitar o Grêmio por 3 jogos, como o Inter fez lá no passado, e também não adiantou.
Mas o Grêmio tinha tirado um técnico que visivelmente não estava dando certo, que era o Thiago Nunes, para depois da saída do Renato, trazer um ídolo para acalmar as coisas. E o Felipão estava fazendo isso. E os caras conseguiram detonar um ídolo do clube e que estava se esforçando muito para tentar salvar o Grêmio. Como ele conseguiu com o Cruzeiro na Série B, evitando o time de ir para a Série C do Brasileiro. E aí, depois de promessas não cumpridas, acabou deixando o clube. Quando ele foi acionado, chamado para salvar o Grêmio, prontamente ele atendeu. Só que assim, não deram carta branca para ele. Não deixaram o Felipão fazer o que ele precisava fazer. E o resultado tá aí. O Bragantino, que vai enfrentar o Grêmio nessa terça, já está focado na Sul-Americana. Mas vocês acham que o Grêmio tem alguma expectativa de vencer os reservas do Bragantino? Não, eu não tenho nenhuma expectativa, honestamente. E de tudo que eu estou acompanhando, a minha expectativa, na verdade, é que todo esse sofrimento termine logo, para que o Grêmio comece a sua reconstrução. E aí a gente vai falar muito sobre o que vai ser preciso fazer. Olha, uma cirurgia interna tremenda em todos os setores. É o que o Grêmio vai precisar. Comenta aqui se você acha que o Grêmio já caiu ou ainda tem chances. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!